Paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, irmão, pastor Wando, agora que eu vou contar o sonho que o irmão pediu, que eu tive já há alguns anos atrás, muitos, aliás, né? Foi na início mais ou menos da década de 90, não me lembro o ano, mas foi no início de 90. Eu me lembro muito bem foi um sonho, uma revelação. Eu via no sonho que eu estava assim como fora de uma casa e eu olhava para o terreiro e era um grande lamaçal, mas muita lama. E no meio daquela lama tinha um senhor sentado, um velho, muito velho, usando uma capa preta nas costas, sentado de costas para mim. E eu ficava olhando para aquele homem sem entender. Aí de repente, esse homem se levantou, saiu e veio andando na nossa direção e veio e entrou na casa que eu estava. Quando eu entrei atrás, eu percebi que era uma igreja, que eu estava numa igreja juntamente com outras pessoas, e aquele homem se encaminhou, foi diretamente para o púlpito. Quando ele chegava no púlpito, ele se abaixou atrás do púlpito, e quando ele se levantou, ele não era mais aquele velho sujo com aquela capa, ele era um jovem, bem jovem, assim como fosse um missionário, uma pessoa assim, sabe, que passava muita confiança, passava até certo respeito. E ele começou a pregar naquele púlpito, e ele pregava a palavra, e ele trazia uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito cativante. Ele tinha um dom da palavra, uma coisa assim muito convincente, ele convencia as pessoas de algo. E essa mensagem que ele trazia era da palavra, mas era como se fosse uma mensagem nova, era uma coisa nova, que como se ninguém tivesse visto aquilo ainda, ninguém tivesse descoberto aquilo ainda na palavra. E era muito cativante, era muito envolvente, todos ficavam pasmados olhando para ele, perplexos, inclusive eu e o meu esposo, Mário, né? E eu percebia que todos estavam assim olhando para ele perplexos e saboreando aquelas palavras, como se fosse algo novo. Mas de repente, ele falou alguma coisa que não me lembro o que foi a palavra que ele falou, que eu percebi no momento, na hora, que contradizia as Escrituras, que aquela mensagem não podia ser de Deus, porque contradizia as Escrituras. Neste momento, eu olhei para o pastor Mário. Quando eu olhei para ele, ele simultaneamente olhou para mim, nós cruzamos os olhares e nós percebemos que estava errado, tinha algo muito errado ali. E ele saiu então, o Mário saiu, o pastor Mário, saiu, foi lá no púlpito e tirou aquele homem do púlpito. E falou, não, pode descer, nós não aceitamos isso de jeito nenhum. E esse homem, ele dava uma água para quem aceitasse aquela pregação dele. Ele estava ofertando um copo de água. Quem tomasse daquela água mudaria completamente o sentido, mudaria seu modo de pensar, seu modo de ver o mundo, as coisas, a realidade da palavra, seria uma outra pessoa. E o meu marido falava para ele então que jamais, que ali ninguém ia aceitar e que ele saísse dali para fora, se retirasse. E nós fomos, eu e meu esposo, nós fomos expulsando, arrancando ele para fora, empurrando ele para fora. E ele não saía, não queria sair de jeito nenhum, mas até que conseguimos tirar ele para fora. Quando ele saiu no terreiro de novo, já com a maleta dele assim na mão, parecia um empresário, sabe, com muita presença. E ele então olhava para nós assim com muita raiva e falava assim, vocês não vão me aceitar, mas não tem problema não, eu estou passando em todas as igrejas e muitos estão me aceitando. E o meu esposo falava, ponha-se daqui para fora, que aqui nós não queremos. Só que no momento que nós voltávamos para dentro da igreja, a gente tomava conhecimento
que uma pessoa do nosso meio tinha tomado a água dele. E eu ficava muito desesperada. Eu não via, não sabia quem era a pessoa, mas tinha tomado. E eu me desesperava. Eu me lembro que eu caía assim no chão, assim, com o rosto no pó, chorando desesperadamente. E na minha mente vinha a palavra assim: Raquel chorando seus filhos porque já não existem. E aí mais eu chorava, com maior desespero, por aquela pessoa ter tomado aquela água. No momento que eu estava no maior desespero, alguém chegou do meu lado. Eu não via a pessoa, eu só vi o pé, uma parte do pé, o manto branco cobrindo uma parte do pé. Eu vi uma parte do pé, uma parte da sandália. E aquele homem que chegou perto de mim me entregou um copo de água e dizia para mim: toma, esse é o antídoto. E na hora eu soube que aquele copo de água, o antídoto, é a palavra verdadeira. A verdade da palavra, a única coisa que pode combater com aquela palavra distorcida que aquele homem trazia. O que eu vim sempre observando a partir daquela época é que as novidades, tem entrado muita novidade no meio evangélico. Tem entrado muitas verdades, segundo eles, que a gente não vê na realidade na Bíblia. São palavras distorcidas. Eu imagino que seja isso que já está acontecendo no nosso meio. O inimigo, ele está semeando mentiras no meio do povo evangélico, com roupagem de verdade, para enganar os simples. Mas, irmãos, o que eu posso aprender disso é o seguinte: que nós temos que conhecer a palavra de Deus, que aquele que conhece o verdadeiro não vai se enganar com o falso, mas se aquele que não conhece se engana, porque realmente era muito envolvente. Ele tinha um poder de persuasão muito grande. Então, que nós vigiemos, irmãos. Vamos vigiar, vamos ler a palavra de Deus, vamos comer essa palavra e não nos deixar enganar por nada nessa vida. Então, esse, pastor Vando, é o que eu me lembro, foi o que o Senhor me deu naquela época, e eu tenho comigo, sabe, essa revelação, e eu tenho observado, e eu tenho contado em muitos lugares, eu tenho contado para os irmãos, para que nós possamos vigiar. Eu espero que possa ajudar o Senhor naquilo que o Senhor está tem em mente, né? Naquilo que o irmão acha que houve essa necessidade de ouvir esse sonho novamente. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém.